Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, eu vou recapitular um pouco o assunto do podcast anterior, porque muitos falaram que o áudio não ficou tão bom. Eu gravei em um escritório que eu estava, a acústica não estava legal, e o assunto é muito importante. Só que emendando, né, no assunto que eu vou recapitular, que na verdade é sobre a Igreja Mórmon ser multada em $5 milhões, que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso. Vou recapitular realmente o que a gente falou sobre a matéria ainda que foi lida por mim no episódio anterior, e vou emendar com uma pérola que apareceu, pessoal. Vocês precisam saber. Apareceu agora à tarde para mim, agora no começo da noite, tá? Então vamos lá. Vou deixar na descrição no YouTube, igual eu fiz no episódio anterior, a matéria da qual estou lendo isso e vamos comentar um pouquinho, tá? Eu acho justo a gente fazer um novo episódio falando um pouco mais sobre isso, ou pelo menos recapitulando algumas coisas para que o áudio fique bom para quem quiser entender, e alguns não entenderam por muito chiado no episódio anterior. Vamos lá, estou lendo a matéria que está na descrição aí, o primeiro link, tá? Igreja Mórmon multada em $5 milhões por usar empresas de fachada para esconder investimentos. Lembrando, tá? Ela já foi multada, tá? Então não tem assim, é uma investigação, é o que estão falando por aí, não é, tá? Então vamos lá, vamos ler a matéria. A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias e seu braço de investimentos foram multados em $5 milhões por usar empresas de fachada para ocultar o tamanho do portfólio sobre o controle da igreja, anunciou a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos na terça-feira, na semana aí que estourou tudo isso aí. Olha o que o pessoal que foi fazer lá a fiscalização, olha o que eles disseram. Isso aqui é o depoimento, tá? De um membro que estava fiscalizando lá. Alegamos que o gerente de investimentos da Igreja Sud, com conhecimento da igreja, fez todo o possível para evitar divulgar os investimentos da igreja, privando a comissão e o público investidor de informações precisas do mercado. Disse Gerben Grewal, que é o diretor da fiscalização da agência, em uma afirmação. Eu acredito que o cara nem é membro da igreja, não deve ter nada contra pessoalmente da igreja, mas ele foi lá fazer uma fiscalização e pegou isso. E deu uma declaração dessa que, para mim, é uma das declarações mais fortes e explícitas, embora que não me choca mais nada na corporação. Olha só o que ele começou falando. Alegamos que o gerente de investimentos da Igreja Sud, com conhecimento da igreja. Quem que é a igreja? A alta cúpula, eles sabiam disso. Com conhecimento da igreja. E olha só a frase que ele utilizou. Fez todo o possível para evitar divulgar os investimentos da igreja. E aí? Um órgão fiscalizador vai lá fiscalizar a igreja. Olha o que ele fala em meio a tudo que ele falou. Eles fizeram tudo, né? Como é que ele falou? Fez todo o possível para evitar divulgar os investimentos da igreja. Que é informações precisas para o mercado, né? Por isso que existe isso. Mas tudo bem, vamos lá. A gente tem mais coisas sobre isso ainda, vamos continuar. Aqui no próximo parágrafo, né? A fé, amplamente conhecida como Igreja Mórmon, mantém bilhões de dólares em investimentos em ações, títulos, imóveis e agricultura, tá? E grande parte do seu portfólio é controlado pela EnsignPeak, uma gestora de investimentos sem fins lucrativos, supervisionada por líderes eclesiásticos conhecidos como seu bispado presidente. Vocês entenderam? Então vamos lá. Existe o portfólio da igreja, né? Ele é controlado pela EnsignPeak, uma outra empresa. Aí já tem gente falando assim, não, mas essa empresa não tem nada a ver com a igreja, eles que controlam lá, mas se errou papéis dele. Vocês viram aqui nesse parágrafo que eu li quem que lidera a EnsignPeak? Vou ler para vocês. Grande parte do seu portfólio é controlado pela EnsignPeak, uma gestora de investimentos sem fins lucrativos, supervisionada por quem? Supervisionada por líderes eclesiásticos conhecidos como seu bispado presidente. O bispado presidente da igreja, eles são os presidentes da EnsignPeak, que controla uma empresa braço da igreja, que é o jeito que é utilizado aqui. Aí as pessoas falam assim, não, mas não tem nada a ver, uma empresa é uma empresa, outra empresa é outra empresa. Olha, para meio entendedor, né, para bom entendedor, meia palavra basta.
as coisas, elas estão claras. Elas estão claras. Se você ver outras matérias, né, de outros repórteres, jornalistas, você vê que falam as mesmas coisas. Porque é isso que aconteceu. Aí a pessoa vem tenta distorcer, ou falar uma coisa, ou falar outra, mas é o que está aqui. Tá? Aí continuando, ó, na matéria. A igreja concordou em pagar 1 milhão e a Ensign Peak pagará 4 milhões em multas com base na violação. Beleza, eles têm grana, vão pagar, e lógico que ela tem grana, e é mais fácil para ela fazer isso. Olha só, investigadores federais disseram que por 22... Olha só isso aqui, pessoal, nessa matéria. Investigadores federais disseram que por 22 anos a empresa não apresentou a papelada necessária para divulgar o valor de alguns ativos, violando, pessoal que conhece as regras de fé aí, violando a lei de valores imobiliários e a regra da agência. Preciso falar mais alguma coisa? Como eu falei no episódio anterior que ficou meio chiado, vou repetir aqui. Falei em egípcio reformado aí, que alguém não entendeu. Então é isso aí, pessoal. Olha lá, vamos lá. Em vez disso, eles disseram, com o conhecimento da igreja, a Ensign Peak preencheu os formulários por meio de 3 empresas de fachada. Olha o que a gente está ouvindo, cara. No meio de notícias sobre a igreja, de fiscalização, essas coisas, cara, o que a gente está ouvindo falar, empresa de fachada. É informação que vai aparecendo, já nem choca mais, mas e aí? Tudo é uma passada de pano, não é verdade? Mas quando aparece mesmo, e ainda tem passada de pano. Que a gente vai ver uma no final que eu vou falar para vocês, viu? Mas tudo bem, vai. Empresas de fachada que eles criaram, mesmo mantendo o poder de decisão. Eles também tinham gerentes de negócios, tá falando da igreja, tá? Eles também tinham gerentes de negócios. A maioria empregados pela igreja, assinando os registros exigidos das empresas de fachada. Tá mais claro? Não ficou? Espero que tenham entendido, tá? Então vamos lá. A agência, em um comunicado, ela anunciou o seguinte: a igreja estava preocupada que a divulgação do seu portfólio, que em 2018 cresceu aproximadamente 32 bilhões de dólares, levasse a consequências negativas. O que vocês entendem? Eu vou falar o que eu entendo. Eles investigaram, viu que por muitos anos tal, ela omitiu um monte de coisa e acabou falando assim, poxa, vimos que em 2018 a igreja Mormon não quis publicar que ela havia crescido financeiramente. Lógico, ela utiliza investimentos e um monte de coisa com dinheiro que você dá lá, e cresceu 32 bilhões em sua fortuna, né? E ela achou que isso poderia ser negativo. Não vamos falar que a gente tem tanto dinheiro assim, né? Não pode pegar bem. É complicado, pessoal. Vamos lá então. Desde que um denunciante alegou em 2019 que a igreja havia armazenado quase 100 bilhões em fundos, lembram disso, daquele dos 100 bilhões? Em vez de direcioná-los para causas de caridade, a Ensign Peak tem sido uma fonte de intriga e mistério para a fé, né, que é a igreja Mormon, de quase 17 milhões de membros baseados em Utah, que incentiva os membros em todo o mundo para dar 10% de sua renda no que é conhecido como dízimo, para acontecer isso aqui. É a minha opinião. Talvez dízimo meu de quase 40 anos tá aqui, tá lá, tem alguma torneira de ouro em algum hotel de luxo que ele compra, sei lá. Divagando aqui, mas e aí? E aí? Continuando. Cada vez mais a igreja e seu braço de investimentos têm enfrentado escrutínio sobre o fato de que a lei tributária isenta grupos religiosos de pagar impostos nos Estados Unidos. A Ensign Peak está registrado como uma organização de apoio e auxiliar integrado à igreja. Tá? É um braço da igreja, verdadeiro, e liderado por um bispado presidente. Não falou lá quem que guia a Ensign Peak? Vamos lá, tá acabando aqui, ó. Em um comunicado, os oficiais da igreja disseram que durante o período investigado, nenhuma de suas participações não foi declarada e todas foram divulgadas por meio de empresas separadas. Presta atenção agora. Eles disseram que confiaram em aconselhamento jurídico sobre como cumprir suas obrigações de relatórios enquanto tentavam manter a privacidade do portfólio. E observaram que a Ensign Peak mudou sua abordagem de relatórios depois de saber da preocupação, né, dessa empresa que fez a fiscalização em 2019. Olha o que a igreja falou. Encerra a matéria desse jeito, tá? E eu vou falar com o clima que eu fiz no episódio anterior que não ficou o áudio bom.
olha só. Olha como a igreja deu uma declaração, né, para a mídia, que está aqui, ó, acaba a reportagem com esse parágrafo. Olha o que a igreja falou e resolveu tudo com isso. Olha o que ela falou, vamos lá. Afirmamos nosso compromisso de cumprir a lei, lamentamos os erros cometidos e já damos por encerrado o assunto, afirmaram. Acabou. E a igreja novinha de novo, não fez nada. Olha aqui, falou que agora está tudo encerrado o assunto e acabou. Simples, não é verdade? Simples, uma corporação multibilionária que a gente já vem vendo muita coisa aparecer tal, e quando vem escarado desse jeito. Olha só, por 22 anos tal, descobriram que estavam omitindo um monte de coisa tal, e agora a fiscalização pegou. E as outras vezes que deve ter omitido? Sei lá, minha opinião, pode ser. Tá, só chutando aqui. E aí? E ela acaba falando, na explicação final para a mídia, nessa reportagem pelo menos, afirmamos nosso compromisso de cumprir a lei, que não cumpriu, a gente já leu aqui. E lamentamos os erros cometidos, beleza. Se alguém for lá para um conselho disciplinar, e na hora que tiver todo mundo julgando lá os 6 de cada lado, o presidente da estaca, se ele levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho uma coisa para falar à minha defesa. Eu afirmo que o meu compromisso de cumprir a lei, lamento o meu erro cometido e já dou por encerrado esse assunto. Aí o que vão fazer? Ah, obrigado, então tá absolvido, não precisa nem julgar mais você. Vão fazer isso? Vão nada, vão fazer a pessoa sofrer igual um tapete. Pisa igual um tapete, eu sei. Mas para a igreja funciona. Entende? Ela ocultou um monte de coisa, foi pego na fiscalização. E a passada de pano, tem gente falando assim, são só papéis, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui agora, sobre a pérola que eu falei para vocês, que a gente vai encerrar isso aqui. Tá? Então, pessoal, eu quis recapitular essa matéria com um áudio um pouco melhor, para falar a minha opinião a respeito disso. Tá? Eu acho que tem muita coisa ainda que pode estar por trás, mas é lógico, pega quando pega. E quando não pega? Não é verdade? Eu preciso ler com vocês um comentário que tem a ver com essa multa que a igreja recebeu, com esse assunto. Um membro da igreja, tá? Acredito que é um membro pela foto, tá? Que mandou para mim no Instagram. Falei para vocês que eu recebo um monte de mensagem, puxa, cada pérola, mas essa foi demais. Foi agora no começo da noite no Instagram. Eu vou ler para vocês. Não vou falar que é inacreditável, porque a gente já viu de tudo. A gente já viu aqui um comentário que eu compartilhei com vocês, que falou que Joseph Smith é o segundo Messias. Não tem aquele comentário lá que falou assim, quando eu for no reino celestial como um Deus, eu vou ficar soltando raiozinho em você, numa ova. A gente ouviu isso, não vai ouvir mais nada. O que pode chocar mais pra gente ouvir, não é verdade? Eu vou ler esse comentário. Peço toda a atenção de você membro, você não membro, você meu amigo e amiga de batalha, todo mundo que tá aqui. Você líder que tá me ouvindo, tá? Ou você que fez esse comentário e mandou pra mim no Instagram hoje. Vou ler agora. Se a igreja escondeu dinheiro ou propriedades, é para um sábio propósito. Talvez ela iria presentear famílias da África com imóveis residenciais que está acumulando. Já foi até explicado há uns dias atrás por um porta-voz de Deus na Terra que foram erros de papéis. A igreja sempre tem razão. O que vocês acham? Eu preciso muito saber o que vocês acham disso. Se você está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast, só essa vez faz uma forcinha, vá até o YouTube. Eu queria tanto saber o que você tem para falar isso nos comentários. Vai nesse episódio, lá comenta. E você que já está sempre no YouTube, o que você acha disso? Eu tenho muita coisa para falar. Se eu for falar, eu vou falar muita coisa sobre isso. Mas às vezes cansa. Cansa bastante. Sabia? Olha só. O final acho que resume tudo que ele vai falar durante a vida dele para defender a igreja. A igreja sempre tem razão. Ele terminou o comentário dele falando isso. E aí?
Será que a igreja escondeu propriedades para um sábio propósito? Hã? Qual o propósito que é esse? Ou será que é o que ele falou aqui? Talvez ela iria presentear as famílias da África com imóveis residenciais. Por isso que ela estava ocultando alguns patrimônios. E aí? Isso é um membro da igreja. Quando eu fui olhar o perfil, tá lá de gravata com a família na frente da igreja. Tinha aquela fotinha, né, do perfil. E aí? O que eu vou falar para vocês? Olha só, já foi explicado, olha o que ele falou, já foi até explicado há uns dias atrás por um porta-voz de Deus na Terra que foram erros de papéis. Quem falou isso? Um youtuber aí? Não sei. E aí? A igreja sempre tem razão. Por 40 anos, eu pensei isso. Eu sei que muitos aqui também. A igreja sempre tem razão, não é verdade? Até quando ela falha. Ah, agora pegou pesado, falou que a igreja falhou. E não falha. A igreja que a gente sempre ouve falar que é o reino perfeito, os membros não são perfeitos, mas a igreja é perfeita, ela tem uma organização perfeita, ela tem as empresas que fazem as suas gestões financeiras, prediais, tudo perfeitos. A gente viu aqui nessa matéria. É perfeito, né? Isso aí. Corporação Mormon, não é verdade? O que vocês acham disso? Eu queria tanto saber o que vocês acham, então vou pedir para vocês comentarem no YouTube o que vocês acham a respeito disso, tá? Voltando, recapitulei um pouco a matéria, porque eu falei no episódio anterior, muitos me mandaram mensagem também no Instagram, falou que ficou um áudio muito chiado e tal, eu falei, vou falar sobre isso de novo. Mas emendando com esse comentário. Meu pai do céu. Quando eu li a primeira vez, eu não acreditei, eu achei que era uma piada. Eu olhei lá no Instagram, aí eu comecei a ler esse comentário que chega lá de pessoas aleatórias, né, que vão mandando. Aí eu falei, não pode ser verdade. Aí eu fui lá, olhei o perfil da pessoa, tá sério, né, postando um monte de coisa na igreja, tá, da igreja no seu perfil, a foto na frente da igreja com a família. Aí eu falei, não, vou ler de novo. Até achei que eu devo ter errado, li rápido, né. E é isso. Se a igreja escondeu o dinheiro é para um sábio propósito. Às vezes ela vai doar residências para as famílias na África, por isso que ela tá... Será que ela ia fazer isso mesmo? Você tem certeza que ela ia fazer isso? Já foi explicado por um porta-voz de Deus, né? Será que foi no YouTube que você ouviu alguém falar que foi problemas de papéis? E a igreja sempre tem razão. Acho que a frase mais triste hoje em dia a gente vê isso. Porque você deixa a sua vida, né, nas mãos de uma corporação. E sabe qual tipo de corporação? Essa dessa matéria. As pessoas acham que a gente vem aqui com anseio, né, de falar as coisas que vai aparecendo da igreja. Não é. Eu não cheguei, volto a falar, não cheguei um dia com 40 anos na igreja, acordei e falei, opa, agora eu começo a falar mal da igreja. Eu não falo mal da igreja. Esse aqui é um podcast com as minhas impressões do que eu acho. Ninguém mais fala aqui. Às vezes eu trago alguém para bater papo e tal, mas ninguém dá essa opinião. Eu dou minha opinião aqui. Tá? E eu não fico feliz com isso. Sabe o que seria o ideal para minha vida, por exemplo, como eu faço a reflexão? Que não fosse mentira essas coisas. Porque eu já havia passado 4 décadas. Poxa, eu queria que fosse verdade, eu estava seguindo afinco, né? Hoje não, hoje eu recebo o título de tudo. Anticristo, largou da barra de ferro, tá com o diabo no corpo, aquela coisa toda. É o que eu mais ouço. É isso. Aí a gente vem e fala uma coisa dessa, o que as pessoas falam? Ele tá lá agora utilizando essa matéria para poder... Não é. É sempre o que a gente fala aqui. É que agora tá aparecendo um pouco mais. Olha a vida de Joseph Smith lá atrás. Olha o calote que ele deu em pessoas que depositaram naquele banco falido, né? Já nasceu um banco falido de Joseph Smith. Não é verdade? Você que é membro da igreja sabe que tem essa história. E é isso, as coisas vão aparecendo. E uma coisa triste é pessoas como essa que fez esse comentário.
tá? Eu vou tentar deixar esse comentário em algum cantinho da imagem, que fica, enquanto você está ouvindo no YouTube, fica a imagem, né, na tela. Eu vou tentar pintar esse comentário, vou ocultar a pessoa, não vou, ainda não estou no momento de ficar colocando as pessoas, não vou fazer isso. Mas para vocês verem o comentário, tá? Tem hora que cansa, mas não de falar com vocês, meus amigos e amigas. Não é isso que cansa. Mas é saber que tem as pessoas e não tem muito o que fazer. O que eu vou responder? Eu não tenho palavras para responder, por exemplo, no Instagram, a pessoa que me mandou essa mensagem lá. E termina com a igreja sempre tem razão. O que eu posso responder? Vou responder o que? Caramba, hein? Nossa. Não tenho o que falar. É o que ele acha. E se nunca despertar e, sei lá, acender a luzinha, nunca vai mudar. Já é incentivado dentro do próprio sistema da igreja você não procurar. E aí? É isso, pessoal. Mas que bom estar aqui falando com você de novo. Tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.